Ao longo da vida, muitos acreditam que a verdadeira chance de construir riqueza já passou depois dos 40 anos, como se a idade fosse uma barreira que impede a realização financeira e pessoal. Mas Napoleon Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos de sua época, provou exatamente o contrário. Ele mostrou que, após os 45 anos, a mente humana entra em um estado de amadurecimento onde o poder de concentração, a clareza de propósito e a disciplina são muito mais fortes do que na juventude. A juventude é muitas vezes marcada por impulsos, pressa e falta de direção. Já a maturidade carrega a vantagem da experiência, da reflexão e da consciência sobre o que realmente importa. E é justamente nesse período da vida que a lei da riqueza pode ser acionada com mais força. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de ativar um estado de mente em que as portas das oportunidades parecem se abrir de forma natural, como se o universo começasse a conspirar a favor daquele que já aprendeu a valorizar o tempo e a energia. Hill sempre destacou que a riqueza não é apenas financeira, mas também espiritual, emocional e mental. No entanto, ele era claro em afirmar que a prosperidade material é um reflexo daquilo que cultivamos dentro de nós. Após os 45 anos, o ser humano já acumulou uma bagagem de experiências, erros, frustrações e conquistas. Essa bagagem, quando usada de maneira inteligente, se transforma em combustível para a criação de uma nova fase de vida, uma fase que não depende mais de ilusões passageiras, mas sim de um propósito profundo e alinhado com as leis naturais da mente. É nesse ponto que o poder da imaginação criadora, tão defendido por Hill, pode ser direcionado de forma precisa para a construção da riqueza. O erro de muitos é acreditar que a idade os limita. Mas, como Hill ensinava, a verdadeira limitação está na forma como se usa a mente. A lei da riqueza responde aos pensamentos dominantes. Se, após os 45 anos, alguém passa a se convencer de que é tarde demais, a mente trabalhará para confirmar essa crença, fechando portas, bloqueando ideias e sabotando oportunidades. Mas, quando a pessoa decide conscientemente alimentar pensamentos de abundância, de novos começos e de capacidade ilimitada, a própria mente se reprograma para atrair pessoas, situações e condições que reforçam essa visão. Isso não é apenas motivação, é uma lei prática que foi observada repetidamente nos mais diversos exemplos de grandes homens e mulheres que começaram suas maiores realizações em fases maduras da vida. Pense em quantos nomes da história atingiram seu auge após a meia-idade. Eles não se deixaram enganar pela ideia de que a juventude é a única fase para crescer. Pelo contrário, usaram a força da maturidade para consolidar sua visão. Hill nos ensina que depois dos 45 anos, a mente entra em sua mais poderosa fase criativa, porque já não se perde tanto tempo com distrações inúteis. Essa é a idade de canalizar energia para um propósito central. E é exatamente aí que a lei da riqueza se torna mais acessível. A clareza de propósito, o desejo ardente e a fé inabalável, pilares fundamentais do pensamento de Hill, encontram solo fértil nessa fase da vida. A pessoa já compreendeu o valor da persistência, já reconhece que fracassos não são finais, mas lições, e está mais preparada para aplicar o poder da disciplina. Mas como acionar essa lei da riqueza de forma prática? Hill nos mostra que o primeiro passo é alimentar o desejo. Não qualquer desejo superficial, mas um desejo ardente, quase obsessivo, que se transforma em uma força que move a mente e o corpo em direção ao objetivo. Depois dos 45 anos, é comum que muitos tenham deixado de sonhar. Acham que já é tarde, que não faz sentido recomeçar. Esse é o maior erro. O desejo é o motor da riqueza, e ele pode ser reacendido em qualquer idade. Quando uma pessoa se permite voltar a desejar,
sua energia vital se renova. O coração se aquece novamente e esse fogo interior passa a atrair novas possibilidades. O segundo passo é a fé. Não se trata apenas de fé religiosa, mas da fé como um estado mental de absoluta convicção. Hill dizia que a fé é uma força criadora que dá vida às ideias. Se você deseja algo, mas duvida constantemente, sua mente enfraquece esse desejo. Mas se você deseja com fé, acreditando com todas as fibras do seu ser que aquilo é possível e inevitável, então o universo começa a se mudar de acordo com essa crença. Após os 45 anos, essa fé pode ser ainda mais forte, porque já se viveu experiências que provaram que muitas coisas antes julgadas impossíveis se tornaram realidade. Esse acúmulo de provas pessoais fortalece a crença na capacidade de realizar. O terceiro ponto é a disciplina da mente. Hill sempre insistiu que pensamentos negativos de dúvida, medo e fracasso são venenos que destroem qualquer possibilidade de riqueza. O amadurecimento traz a vantagem de reconhecer esses venenos mais facilmente. Um jovem, muitas vezes, se perde em comparações, inseguranças e ilusões. Já alguém mais velho pode desenvolver a serenidade para filtrar esses pensamentos e manter apenas aquilo que fortalece sua visão. Esse controle da mente é um dos maiores segredos da riqueza, porque a mente é como um ímã, atrai exatamente aquilo que mais se repete em seus pensamentos. Além disso, Hill nos lembra que ninguém conquista sozinho. Após os 45 anos, é comum que a pessoa tenha construído uma rede de contatos, amigos, colegas, familiares, conhecidos. Esse capital social é um ativo valioso que pode ser reorganizado para criar novas oportunidades. O princípio do Mastermind, tão enfatizado por Hill, é ainda mais poderoso nessa fase da vida, porque o indivíduo já sabe escolher melhor com quem se associa. Ele entende que precisa estar cercado de pessoas que compartilhem visão, propósito e energia positiva, em vez de gastar tempo com relacionamentos vazios ou destrutivos. É nesse ponto que a maturidade se torna um diferencial estratégico. O poder de unir mentes com um propósito comum pode multiplicar os resultados de forma extraordinária. Hill também destacava a importância da imaginação, e esse é um ponto essencial depois dos 45 anos. Muitos acreditam que a criatividade diminui com o tempo, mas isso é um mito. O que realmente acontece é que a criatividade se refina. O adulto maduro consegue imaginar com base em experiências concretas, o que dá mais força e aplicabilidade às suas ideias. A imaginação criadora, combinada com desejo, fé e ação, é a chave para gerar riquezas palpáveis. Um sonho não é apenas uma fantasia, é um plano em estado bruto. Quando você o visualiza todos os dias, repete afirmações, escreve metas e age em direção a elas, esse sonho se transforma em realidade. Napoleon Hill dizia que todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Após os 45 anos, a maioria das pessoas já enfrentou fracassos. Mas quem entende a lei da riqueza sabe que esses fracassos são tesouros disfarçados. São experiências que ensinam, fortalecem e preparam a mente para o sucesso verdadeiro. Muitas vezes, o que parecia ser o fim era apenas um redirecionamento. O que parecia uma perda, na verdade, estava moldando o caráter e a visão. E quando a mente desperta para essa realidade, ela começa a ver que tudo o que aconteceu até agora não foi em vão. Foi preparação. Ou foi treinamento para o grande momento que começa justamente agora. Após compreender que desejo, fé e disciplina mental são essenciais, é hora de agir de maneira estratégica.
Hill ensinava que a ação é o elo que transforma pensamentos em riqueza concreta. Muitos, após os 45 anos, acreditam que agir significa se lançar em aventuras arriscadas ou investimentos precipitados. Mas não é isso. A ação, segundo Hill, é sempre guiada pelo propósito definido, pela clareza de metas e pelo conhecimento acumulado. É o momento de combinar a experiência de vida com a energia e determinação do presente. Quem ignora isso tende a permanecer na estagnação, observando oportunidades passarem enquanto a vida continua. A ação consciente, planejada e persistente é o caminho para acionar a lei da riqueza nesta fase madura da vida. Outro aspecto fundamental é a definição de metas claras e específicas. Hill enfatizava que a riqueza começa com uma ideia, mas precisa de um plano detalhado para se concretizar. Após os 45 anos, muitas pessoas têm clareza sobre o que realmente desejam, mas ainda assim hesitam em escrever, organizar e dividir objetivos em etapas alcançáveis. É nesse momento que a maturidade se alia à prática. Escrever metas, determinar prazos e monitorar progressos não é burocracia, mas sim um exercício poderoso para treinar a mente a permanecer focada no que importa. Metas vagas atraem resultados vagos. Metas claras, acompanhadas de ação consistente, atraem riqueza real. Hill também destacava a importância de manter o entusiasmo, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. A maturidade traz a vantagem de compreender que o tempo é um aliado e que o sucesso verdadeiro raramente surge da noite para o dia. A paciência estratégica se torna essencial. É preciso cultivar uma energia positiva diária, visualizar o sucesso e repetir afirmações de vitória para programar a mente subconsciente. A lei da riqueza reage a essa energia mental consistente, e o indivíduo que consegue manter entusiasmo e foco, mesmo diante de obstáculos, aumenta exponencialmente sua capacidade de atrair oportunidades, aliados e recursos. Outro princípio central é o uso do pensamento positivo. Após os 45 anos, muitos acumulam experiências de fracasso, decepções e críticas que podem facilmente se transformar em padrões de pensamento negativos. Hill afirmava que pensamentos negativos são inimigos diretos da riqueza, pois atraem resistência, bloqueios e resultados indesejados. Reprogramar a mente, cultivar gratidão, visualizar conquistas e manter firme a confiança na própria capacidade é a prática que diferencia aqueles que realizam algo significativo daqueles que permanecem à margem. Pensamentos dominantes moldam a realidade, e essa é uma das leis mais poderosas que Hill identificou. A força do Mastermind se torna ainda mais relevante nesta fase da vida. Após os 45 anos, o indivíduo já tem experiência para reconhecer quem realmente agrega valor e quem apenas drena energia. Hill ensinava que associar-se a mentes afins, que compartilham visão, propósito e determinação, multiplica resultados. Não se trata de acumular contatos, mas de criar sinergia. Um mastermind eficaz permite trocar ideias, resolver problemas de forma criativa e abrir portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. É o poder de 3 ou mais mentes convergindo em direção a um objetivo comum, algo que Hill considerava um catalisador de riqueza. Além disso, a administração financeira inteligente torna-se crucial. Hill era enfático. Riqueza não é apenas ganhar, mas também conservar e multiplicar. Aos 45 anos ou mais, a pessoa já passou por erros financeiros e tem a oportunidade de aplicar princípios sólidos, controlar gastos, investir de forma estratégica e buscar fontes de renda passiva. A lei da riqueza não depende apenas de quanto você ganha, mas de como você administra seus recursos. Saber quando gastar, quando investir e quando economizar, cria uma base segura que suporta o crescimento contínuo e sustentável.
O autoconhecimento é outro pilar central para acionar a lei da riqueza. Hill entendia que a riqueza verdadeira não é apenas externa, mas também interna. Após os 45 anos, muitos já perceberam seus pontos fortes e fracos, suas paixões, talentos e limitações. Aquele que se conhece profundamente sabe onde investir sua energia, quais oportunidades são compatíveis com seus valores e como manter-se motivado diante das dificuldades. Ignorar o autoconhecimento é desperdiçar tempo e energia. Ele permite alinhar mente, emoções e ações em direção a objetivos que realmente importam, acelerando a concretização da riqueza. A visualização é outra técnica poderosa que Hill recomendava. Ao imaginar claramente o objetivo, vivenciando mentalmente cada detalhe do sucesso, o indivíduo ativa uma força interna que mobiliza o subconsciente e cria condições para que a realidade corresponda à visão. Após os 45 anos, a capacidade de visualizar torna-se ainda mais forte, porque a experiência de vida fornece referências concretas que tornam a visualização mais realista e convincente. Repetir mentalmente cenários de sucesso todos os dias cria uma espécie de roteiro interno que guia decisões, ações e escolhas, tornando a lei da riqueza mais tangível e eficaz. Hill também destacava a importância da perseverança. Muitos acreditam que, após os 45 anos, é hora de recuar, reduzir esforços ou se contentar com o que já conquistaram. Mas a verdadeira riqueza exige persistência. Obstáculos, falhas e desafios continuam aparecendo, e é a capacidade de seguir em frente, ajustando planos e aprendendo com os erros, que determina o sucesso. A maturidade oferece a vantagem de compreender que cada dificuldade é temporária e que a ação persistente, alinhada a um propósito claro, sempre gera resultados significativos. O domínio do hábito é outro fator essencial. Hill ensinava que hábitos moldam o destino. Após os 45 anos, é hora de consolidar hábitos que favorecem a riqueza. Disciplina diária, leitura, aprendizado contínuo, organização e controle emocional. Esses hábitos, repetidos com consistência, tornam-se automáticos, liberando energia mental para criar, planejar e executar estratégias que geram prosperidade. A lei da riqueza se fortalece à medida que o indivíduo se torna mestre de seus próprios comportamentos, transformando disciplina em liberdade e resultados tangíveis. A generosidade estratégica também é parte da equação. Hill ressaltava que ajudar os outros, compartilhar conhecimentos e contribuir para o sucesso de terceiros cria um fluxo de energia que retorna multiplicado. Após os 45 anos, essa prática é ainda mais poderosa, porque a maturidade permite agir com discernimento, escolhendo onde e como contribuir para gerar o máximo impacto. A lei da riqueza não se limita a ganhos pessoais. Ela se expande quando se cria valor para o mundo ao redor. Aqueles que cultivam essa mentalidade se tornam imanes naturais de oportunidades, alianças e crescimento contínuo. O controle emocional é igualmente crítico. Hill sabia que emoções descontroladas sabotam decisões, obscurecem o julgamento e afastam oportunidades. Após os 45 anos, muitas pessoas já vivenciaram situações extremas e aprenderam que a estabilidade emocional é um ativo valioso. Controlar medos, frustrações e ansiedade permite agir de forma racional, tomar decisões inteligentes e manter foco no objetivo, mesmo diante de crises ou desafios inesperados. É a capacidade de agir com serenidade e clareza que diferencia os que alcançam sucesso consistente daqueles que se deixam levar pelo caos emocional. Outro aspecto que Hill enfatizava é a capacidade de aprender continuamente. A maturidade não significa estagnação, significa combinar experiência com aprendizado constante.
Após os 45 anos, a mente é mais seletiva e eficiente para absorver conhecimento útil, aplicável e estratégico. O indivíduo que continua aprendendo, atualizando-se e incorporando novas ideias fortalece sua habilidade de inovar e criar soluções, mantendo-se à frente em qualquer campo ou empreendimento. A coragem para assumir riscos calculados é outro ponto crucial. Hill sabia que o medo paralisa, mas a ação ousada, quando baseada em análise, experiência e planejamento, gera recompensas extraordinárias. Após os 45 anos, a capacidade de avaliar riscos com realismo e agir com confiança é maior do que em qualquer fase anterior. A coragem estratégica não é impulsiva, ela nasce da experiência, da preparação e da fé no próprio potencial. É assim que a lei da riqueza se manifesta, por meio da combinação de audácia, discernimento e ação persistente. Chegando à fase final do acionamento da lei da riqueza, após os 45 anos, é hora de consolidar tudo aquilo que foi aprendido. Desejo ardente, fé inabalável, ação persistente, disciplina mental, autoconhecimento, controle emocional e aprendizado contínuo. Hill enfatizava que a riqueza verdadeira não é instantânea. Ela é construída com consistência, alinhamento de propósito e aproveitamento estratégico de cada oportunidade que surge. A maturidade oferece vantagens que a juventude não possui: paciência, clareza de prioridades, capacidade de filtrar distrações e a habilidade de transformar cada desafio em aprendizado. Cada experiência anterior se torna combustível para a fase de prosperidade que se inicia agora. A consistência é a força que mantém o movimento mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Hill afirmava que a persistência combinada com consistência é a marca registrada daqueles que alcançam sucesso duradouro. Após os 45 anos, é comum que os resultados financeiros anteriores sejam modestos ou inconsistentes. Mas essa fase da vida oferece a oportunidade de aplicar estratégias de longo prazo, aprender com erros passados e executar planos com mais sabedoria. A lei da riqueza é ativada não pela pressa, mas pelo ritmo constante, pela disciplina que se mantém mesmo diante de obstáculos e pela fé de que o esforço contínuo inevitavelmente produzirá frutos. Hill também ensinava que o ambiente influencia diretamente a capacidade de atrair riqueza. Pessoas, lugares e informações formam uma rede que pode impulsionar ou bloquear o progresso. Após os 45 anos, o indivíduo já desenvolveu critérios mais claros para escolher ambientes favoráveis e eliminar os tóxicos. A maturidade permite reconhecer quem contribui para o crescimento e quem distrai, quem inspira e quem limita. Esse discernimento reduz desperdícios de tempo e energia, potencializando o impacto das ações em direção à riqueza. Associar-se a pessoas determinadas, positivas e criativas gera um efeito multiplicador, uma alavanca poderosa que acelera resultados. Outro fator essencial é a gestão do tempo. Hill ensinava que o tempo é o recurso mais precioso e limitado que cada pessoa possui. Após os 45 anos, o indivíduo já compreende que desperdiçar tempo em atividades improdutivas ou em preocupações inúteis é uma das maiores causas da estagnação. Planejamento estratégico, priorização de tarefas e concentração em ações de alto impacto transformam cada dia em um degrau sólido rumo à prosperidade. A lei da riqueza recompensa quem valoriza cada hora, cada esforço e cada decisão, tomada com consciência e propósito. Hill destacava também o poder da autoafirmação e da programação mental.
Repetir declarações de sucesso, visualizar objetivos atingidos e alimentar pensamentos positivos diariamente é fundamental para reprogramar o subconsciente. Após os 45 anos, essas práticas se tornam ainda mais potentes, porque a mente já está consolidada, menos vulnerável a influências externas e mais receptiva à disciplina interna. A autoafirmação não é vaidade, é treinamento mental para alinhar crenças, emoções e ações com os resultados desejados. Quanto mais intensa e persistente a prática, mais rápido o subconsciente mobiliza condições, oportunidades e ideias que levam à realização dos objetivos. A adaptação e a flexibilidade são outros elementos cruciais. Hill observava que a riqueza não surge de um plano rígido, mas da capacidade de ajustar estratégias diante de novas informações, mudanças de mercado ou imprevistos. Após os 45 anos, a experiência proporciona um senso mais apurado de julgamento, permitindo reagir com rapidez e precisão, evitando erros comuns da impulsividade. A lei da riqueza responde àqueles que combinam planejamento com adaptabilidade. Quem sabe ajustar velas ao vento não é derrubado pelas tempestades, mas aproveita cada rajada para avançar. A valorização das pequenas vitórias é igualmente importante. Hill ensinava que reconhecer e celebrar cada progresso, por menor que seja, mantém a mente motivada e reforça a crença na capacidade de conquistar objetivos maiores. Aos 45 anos ou mais, essa prática é ainda mais eficaz, porque a maturidade permite perceber a importância de cada passo no caminho da riqueza. Cada pequeno sucesso é um tijolo na construção de algo maior, e o reconhecimento constante mantém a energia mental e emocional elevada, fortalecendo a confiança e a determinação. A lei da riqueza, segundo Hill, também depende da coragem de manter a integridade. Honestidade, ética e transparência são pilares que não apenas fortalecem a reputação, mas também criam confiança nas relações pessoais e profissionais. Após os 45 anos, a experiência de vida mostra que atalhos e trapaças geram problemas duradouros, enquanto escolhas alinhadas aos princípios éticos atraem oportunidades consistentes e sustentáveis. A riqueza que surge sem integridade é frágil e instável, enquanto a riqueza construída com caráter resiste ao tempo e às crises. O foco em soluções em vez de problemas é outro princípio que Hill enfatizava. Muitos adultos mais velhos tendem a se concentrar em limitações, obstáculos ou em por que as coisas não deram certo antes. Hill ensinava que a mente só pode criar resultados positivos quando direcionada para soluções, oportunidades e estratégias viáveis. Após os 45 anos, essa habilidade se aprimora. A experiência ensina a reconhecer padrões, antecipar dificuldades e identificar alternativas práticas, transformando desafios em trampolins para a riqueza. Hill também ressaltava o poder de servir aos outros. Riqueza não é apenas acumular, é criar valor para a sociedade. Após os 45 anos, a maturidade permite compreender melhor como atender necessidades reais, solucionar problemas e gerar impacto positivo. A lei da riqueza responde àqueles que pensam de forma expansiva, criando benefícios para si mesmos e para os outros. O ato de contribuir, de ensinar, de inspirar ou de gerar soluções cria um fluxo de retorno que multiplica resultados de forma natural e consistente. O desenvolvimento da resiliência é igualmente essencial. Hill identificava que fracassos temporários são inevitáveis, mas que a capacidade de se levantar mais forte define quem alcança sucesso. Após os 45 anos, a resiliência se fortalece com cada experiência de vida. O indivíduo aprende a transformar perdas em lições, erros em ajustes estratégicos e decepções em motivação para avançar.
Essa habilidade não apenas protege a mente contra desânimo, mas também cria um histórico de superação que reforça a fé e a confiança na própria capacidade. Hill também enfatizava que a riqueza é uma extensão do pensamento positivo e da mentalidade de abundância. Após os 45 anos, é possível abandonar crenças limitantes, superar padrões de escassez e adotar uma visão expansiva da vida. Cada pensamento, cada atitude e cada decisão deve refletir a convicção de que é possível criar prosperidade duradoura. A lei da riqueza recompensa a mentalidade abundante. Quanto mais você acredita na possibilidade, mais rapidamente ela se manifesta em oportunidades, recursos e resultados concretos. A prática da gratidão é outro fator que Hill destacava. Agradecer pelo que já se possui, pelas oportunidades que surgem e pelas pessoas que contribuem para o crescimento, cria um campo mental positivo que atrai ainda mais abundância. Aos 45 anos ou mais, a gratidão se torna poderosa porque a experiência permite reconhecer valores intangíveis, aprendizados e conquistas acumuladas. Essa energia fortalece a mente, mantém o entusiasmo e potencializa a manifestação de riqueza em todas as áreas da vida. Finalmente, Hill conclui que a verdadeira lei da riqueza é uma combinação de mente, ação, fé e propósito. Após os 45 anos, todos esses elementos podem ser ativados com maior eficiência, porque a experiência, a maturidade e a visão clara permitem concentrar energia no que realmente importa. Não existe limite de idade para transformar vida, construir prosperidade e alcançar resultados extraordinários. A riqueza não é apenas um destino, é o resultado natural de uma mente disciplinada, de ações estratégicas e de um coração comprometido com crescimento contínuo e contribuição significativa. Ao aplicar desejo ardente, fé inabalável, disciplina mental, ação consistente, autoconhecimento, aprendizado contínuo, adaptação e resiliência, o indivíduo não apenas atrai riqueza, mas também constrói um legado. Hill deixa claro que a idade não define capacidade, mas sim a qualidade do pensamento e a força da ação. Aqueles que compreendem essa verdade podem começar ou multiplicar sua prosperidade a qualquer momento da vida. A riqueza, quando gerada com integridade e inteligência, transforma não apenas a vida do indivíduo, mas também de todos ao seu redor, criando um ciclo virtuoso de abundância e realização plena.